começando mais uma série sobre marketing digital para leigos, que eu, Rafa Ferraz, dei o nome de Dissecando Marketing Digital. Então, se você não viu os outros vídeos, os outros podcasts, porque você que está ouvindo, isso aqui também é um podcast, então vai lá, porque hoje a gente vai falar sobre outros assuntos. Eu sou só uma curiosa, ao meu lado, André Sintra, o especialista. Olá, Rafa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Vamos embora para falar de mais marketing digital? Vamos lá. Então, ó, só passando um resumidão aqui para quem não acompanha os outros vídeos e podcasts, a gente já falou de marketing digital de uma maneira assim ampla, genérica. Então é legal você lá assistir, ouvir, porque você vai entender um pouquinho mais do que a gente vai falar hoje. A gente já falou de inbound marketing, de SEO, uma ferramenta muito procurada, e hoje vamos falar de links patrocinados. É isso? Isso. Vamos falar de mídia. Mídia paga. Exatamente. Pro desespero da gente, que a gente queria que nosso site aparecesse lá nos buscadores, ou seja, no famoso Google, de maneira super natural, sem precisar colocar nenhum dinheiro. Aliás, o trabalho de SEO, que a gente já falou sobre isso, é muito pro orgânico, né? Exatamente para isso. Só que hoje a gente vai falar de link patrocinado. Por quê? Por quê? Porque é mais fácil de aparecer com link patrocinado, mas tem que ter mais grana. O SEO é a estratégia ideal, mas ela é de longo prazo e não é certeza que você vai ranquear em todas as palavras que você deseja. Já o links patrocinados não, como você está pagando, você consegue selecionar as palavras e aparecer para elas. A partir do momento que você passa o cartão lá no Google, ele já começa a veicular os teus anúncios e as tuas palavras. Então, calma aí. Eu gosto muito de usar exemplo. Ok. Eu, Rafaela, sou locutora, mestre de cerimônia, apresentadora e tal. Quero que um cliente, né, uma produtora, uma agência, um cliente me ache. Então, assim, para eu ser encontrada de maneira natural, a gente tem que fazer um trabalho bem longo de produzir conteúdo e para que o meu site seja encontrado. Se eu quiser que me achem mais rapidamente, eu digo lá pro Google as palavras que eu gostaria que me encontrasse. Então, locutora, profissional, locução, sei lá. E depois a gente vai falar melhor sobre isso. E pago. Patrocino essa palavra, é isso? Exatamente. E aí, isso chama links patrocinados. Isso. Agora, quando a gente tá falando, a gente tem várias redes sociais. A gente não tem só Google, a gente tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. E dá pra patrocinar em todos esses lugares. Sim. Também é considerado link patrocinado? Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. Eu sou da turma que fala que sim. Pra mim, qualquer lugar que você paga pelo anúncio, pra mim, eu considero um link patrocinado. Mas quem fala que não, qual é a razão? Eles falam que o link patrocinado é um resultado de busca que tem um link clicável. E aí você paga por isso. É que, na verdade, assim, os links patrocinados, eles iniciaram dessa forma, né? Quer dizer, o Google veio antes do Facebook. É verdade, Então, por isso que pra mim é a mesma coisa. Porque iniciou lá e depois ele se adaptou. Mas pra mim o formato é o mesmo. Eu pago pra aparecer. Mas você acha que, por exemplo, ser encontrado no Google ainda é uma maneira mais eficaz, efetiva do seu produto ou serviço ser achado? Ou isso hoje em dia depende? Sei lá, Instagram, por exemplo, eu vejo um monte de anúncio. É que o Google, ele pega você bem no momento que você tá intencionado. Você foi até ele e digitou algum termo que você quer saber uma resposta naquele exato momento. Eu já sei que eu quero aquilo, ou que eu estou a ponto de querer. A pessoa que vai lá no Google e fala assim, agência de marketing digital em São Paulo, tá muito óbvio que ela está querendo. É diferente eu ter essa intenção, mas nesse momento eu tô no Facebook navegando. Eu não entro no Facebook pensando, eu vou entrar aqui e encontrar uma agência ou encontrar uma locutora. Você entra lá pra passar o tempo, pra qualquer outra coisa. Vou ler, vou ver curioso, ver o perfil dos meus amigos. Só que o Facebook e o Instagram, que agora é tudo do Google, né? Não, do Google não, é do próprio Facebook. Facebook e Instagram. E o WhatsApp também. Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, na verdade, eles fazem uma leitura dos seus interesses, perfis que você já entrou, e aí ele começa a mostrar pra você coisas do seu interesse. Não que você esteja procurando aquilo naquela hora, né? Exatamente. O que ele faz? Ele monitora o teu comportamento lá dentro, ele entende o que você está consumindo e traz mais coisas dentro do que você está pesquisando. Ele vai trazer mais coisas nesse sentido no teu feed. Esse tipo de conteúdo, informação, porque é exatamente o que você está consumindo mais.
Como é que ele faz isso no teu perfil? Ele vê as matérias que você entra, as que você curte, as que você comenta, entende qual é o contexto e potencializa mais conteúdo ou mídia nesse sentido. Essa regra ele também usa pro orgânico. Tá. Ele tem É verdade. Ele tem um algoritmo que chama EdRank, que faz exatamente isso. Tá. Ele pega pelo seu consumo, se eu não me engano é o tempo, né? Se a publicação é antiga tem um peso, qual é o seu engajamento com as publicações que você está vendo, que é curtida, tem uma pontuação, aí compartilhamento tem uma pontuação maior e comentário tem uma pontuação intermediária. E aí ele vê também qual é o tipo de conteúdo. Tudo isso ele faz esse algoritmo, o algoritmo faz essa leitura e te coloca conteúdos que estão melhores classificados dentro do EdRank. Entendi. Mas isso não é link patrocinado. Não, isso é no orgânico. No orgânico, tá. Isso. Então, vamos concentrar no link patrocinado hoje. Então, a gente pode falar muito... Vamos falar muito de Google, né? Ok. Então, a gente tem opções de anúncio através do Google, por exemplo. Sim. Que seria a pessoa pesquisar lá locução publicitária em São Paulo e o meu site aparecer, né? Apareceu o anúncio. O meu anúncio, Isso. O anúncio é... então é importante para as pessoas identificarem. Quando você pesquisa alguma coisa, você vai ver que os 4 ou 5 primeiros... São os 4, se eu não me engano. Vem um anúncio. Isso. E aí embaixo... Ele é igualzinho ao orgânico, só que ele tem um textinho pequenininho do lado escrito anúncio. Inclusive, aí eu te pergunto uma coisa. Quando eu pesquiso alguma coisa... eu já desço, já passo pelo anúncio e já vou no primeiro orgânico. Porque assim, o anúncio fala assim, a pessoa tá anunciando, não sei se é bom ou não. Quando eu vou no orgânico, eu já sei que é porque tem mais acesso de forma natural. Então, não é ruim anunciar? Então, dizem que você tem, eu não sei o número preciso, mas é algo em torno de 60%, 70% das pesquisas, as pessoas ignoram os anúncios. Mas mesmo assim, se você botar mídia, vai ter clique. Vai ter clique, e o Google também, ele tem um formato que é o índice de qualidade, que ele criou essa regra justamente para deixar os anúncios mais relevantes. Então não importa só quanto você paga de lance, né, no clique, né, porque o Google você pode pagar exatamente na hora que o usuário vai lá e aperta o seu anúncio. Aí você vai pagar o que a gente chama de CPC, custo por clique. Uau, então a gente vai falar melhor sobre como é que é o sistema de pagamento ali. Isso, mas só para você entender, esse índice de qualidade ele mede a relevância da palavra-chave com o anúncio e a página de destino. Tá entendendo ou não? Eu coloquei lá, locução profissional, aí vai aparecer seu anúncio. Tá. O anúncio tem a ver com locução profissional? Tem. A página que tá levando tem a ver com locução profissional? Porque ele vai lá varrer a página e vai ler. Tá. Se isso tudo tiver uma relevância boa, ele te dá um score alto, isso quer dizer que você tem condição de dar um lance menor, porque é relevante. Entendi. Pode custar até menos. Pode custar até menos. O meu clique. Pode custar até menos de quem quem tem um índice de qualidade muito baixo, às vezes para ficar na mesma posição que você... Tem que pagar mais. Tem que pagar mais, porque o índice é baixo. Então pera, calma. Antes da gente falar disso, só então. Então a gente tem essa opção de anúncio e tem uma outra opção. Que é a rede de display. Que é isso? A rede de display, o Google tem são, se eu não me engano, 2 milhões de sites afiliados que fazem parte de um programa dele para disponibilizar dentro desses sites espaços para o Google veicular anúncios. Então, você tem o site da Post Digital e você poderia decidir que vai ter um espaço ali para anúncios que você não escolhe o que vai aparecer. Eu falo, Google, eu quero fazer parte da rede de display e meu site tem espaços para os banners das medidas XY. Tem padrões de banners da internet. Tem o arroba, tem o super banner, tem o full banner. Tá. Então eu me cadastro lá e falo, eu tenho esses espaços. Agora, eu como cliente que quero colocar dinheiro para ser encontrada, eu posso... Quando que eu decido botar em display dentro do site de alguém e quando é interessante eu colocar direto ali como na busca do Google? A pesquisa ela é muito mais eficiente quando você anuncia
o que a gente chama de fundo de funil, que são aquelas pessoas que já entenderam que precisam te contratar para resolver um problema. Falamos disso no vídeo sobre embalde marketing, Sim. falamos jornada de compra do funil, então já é aquela galera que sabe o que quer aquela comprar. pessoa que já pesquisou, já entendeu que tem um problema e ela já sabe como resolver. Tá. Então, no meu caso, ela começou querendo aumentar as vendas, descobriu o marketing, o marketing digital, e agora ela já está atrás de uma agência. Então Então vale a rede a de pena. pesquisa ela é muito mais efetiva neste momento. Tá. Porque você vai pegar a pessoa naquele momento de intenção e de cada 10 talvez você consiga fazer uma proposta duas e ter uma venda, enfim. Você tem muito mais probabilidade do que eu anunciar como aumentar as vendas. Tá. Porque ele vai cair numa palha, vai descobrir o que eu faço, para daí despertar o interesse. Não vale a pena botar Não dinheiro vale. isso. Isso é mais Aí- pro orgânico, né? Pro orgânico, ou você pode usar a rede de display do Google, que aí você consegue aparecer em sites afiliados, ou por categoria, ou por palavra-chave, por alguns filtros. E o custo... Sites que tenham a ver com... Que tenham um público que de repente possa contratar o seu produto ou serviço. Exatamente. Eu posso escolher, vamos supor que eu venda chuteira. Então eu quero anunciar na rede de display em sites de esportes. Tá. Então eu posso fazer isso. Só que lá eu não tô na intenção, quando eu tô no site de esporte, tô vendo se meu time ganhou o jogo do domingo, como é que foi. Mas é um público que poderia ter interesse em comprar uma chuteira. Poderia, mas você percebe que é diferente da rede de pesquisa. Tá. Aí tem uma diferença também. A rede de display, normalmente ela tem o CPC, que é o custo por clique. Como você paga por clique, Tá. ela tem um custo mais baixo. Ok. Então, lá o que a gente faz? Normalmente a gente usa a rede de display para branding. Ele tá vendo coisa sobre futebol, eu tô aparecendo ali. Ele não mostrou interesse ainda. Pra deixar a sua marca aparecendo. Isso. Só que no momento que ele for pesquisar a chuteira, eu apareço na rede de pesquisa. Então você investe dinheiro tanto no display dentro do site de alguém, quanto no Na rede de resultado de pesquisa. pesquisa. Beleza, mas isso a gente precisa ter verba Sim. para tomar essa decisão de anunciar no display e anunciar também ali no resultado de busca. Exatamente. E aí quando a gente fala de verba, né? Aham. Vamos para a realidade brasileira. Vamos para a realidade? Aham. Ou então de pequenos e médios investidores e pequenas e médias empresas? Porque uma grande empresa, tudo bem, a gente tem uma estratégia enorme de marketing Sim, tem uma digital, verba infinita. vai fazer o embalde marketing, que se você não ouviu a gente falando sobre isso, vai lá. E aí vai chegar em links patrocinados, enfim. Mas, supondo que eu sou uma pequena empresa, média empresa. Tenho menos dinheiro para investir. Então eu decido fazer o quê? Display ou link patrocinado? Ou link patrocinado, não, display Pesquisa. ou pesquisa? Rede de pesquisa. Porque eu já vou direto na pessoa que Isso. quer comprar aquele Isso, serviço. e aí você vai com termos. Também não adianta ir na rede de pesquisa e colocar lá o que é locução publicitária, porque é um cara que está no meio da jornada. Você tem que colocar lá locução publicitária em São Paulo, locutor, locutora, Entendi. porque aí você sabe que ele tá bem. Mestre de cerimônia em São Paulo. Isso. Tá. Aí, né? Que a Que rede aí de ele já pesquisa tá- também é utilizada para esse tipo de pesquisa. A gente, quando falou de SEO, a gente falou Aham. muito sobre nome genérico, ou seja, que seria só locução publicitária. Agora, se eu falo locução publicitária feminina em São Paulo. Aham. E aí, a decisão de onde investir, essa também passa aqui pelos links patrocinados, porque eu vou ter que decidir aonde eu vou botar dinheiro. Se só Sim. em locução publicitária, se em locução publicitária feminina em São Paulo. E aí, como é que é isso? Então, aí entra a história do índice de qualidade, que eu acho que a gente falou aqui agora há Rapidamente, O Google, o índice de qualidade nada mais é do que um score de 0 a 10 que ele dá para cada termo que você coloca na sua campanha. Então, assim, eu posso fazer uma campanha com R$50 por mês, eu posso jogar lá 5.000 palavras se eu quiser. Só que ele não vai aparecer você não vai aparecer em quase nenhuma vez para todas essas palavras, porque é pouco dinheiro para muito termo. Tá? O que a gente faz normalmente? A gente estrutura a campanha pensando sempre no índice de qualidade. A plataforma já foi desenvolvida para você estruturar suas campanhas para que você consiga ter esse índice alto. Ok. E o índice alto é o quê? É uma nota de 0 a 10 para cada palavra que você tem, combinada com o anúncio e a página de destino.
Tá. Então o que ele faz? Eu escolho lá locução publicitária. Ele vai ver se o anúncio é relevante para isso e se na página também. Isso sendo relevante, ele dá um score de 0 a 10. Então vamos supor que eu recebi 10 de score. Tá. E aí eu vou dar um lance de R$1. Então... Eu decido o quanto que eu vou dar de lance? Porque você agora decide. a gente vai entrar então nisso. Como colocar Exatamente. dinheiro aí? Como é que funciona Você isso? decide. André tem R$300 para investir por mês. E aí? Então, aí você vai decidir quanto você vai dar de lance. Só que teu concorrente tem um índice de qualidade de 5. Para ele equivaler com você, ele vai ter que dar R$2 de lance. Então você vê como é importante o índice de qualidade, porque a gente tem clientes que já estão muito bem na orgânica, e olha como o orgânico é importante. O Google já entende tanto o site que você vai pegar alguns termos, você consegue dar lances baixos, porque ele já entende que o site é relevante. Por exemplo, o próprio site da Post, quando a gente faz campanha, o nosso custo do lead é quase o custo de um CPC de um cliente que está começando agora. Então, Mas CPC é custo por clique. Tá. Então o lead nosso sai, sei lá, R$2, R$1,80. Tem gente que paga isso de CPC. Só para clicar ele está pagando o que eu estou pagando para ter um lead. Um lead seria um contato. Um contato. Alguém que clicou no meu anúncio, foi até a minha página e preencheu um formulário. Tá. Então, isso é importante. Tá. Ele vai fazer toda a diferença dentro da verba que você vai colocar. Mas você tem como saber, André, quando eu decido investir, que eu estou bem qualificado ou não? Como é que eu sei se eu estou ou não estou qualificado? Então, a gente tem ferramentas que, por exemplo, o SEMrush é uma ferramenta que a gente usa, que eu ponho o domínio e ele vai dizer quais palavras-chave você está ranqueando. Ali já dá para ter um termômetro para saber se o Google entende o seu site da forma que você gostaria. Que ele entendesse. Exatamente, porque às vezes ele pode abrir teu site e botar as marcas que estão no seu portfólio, mas não relaciona palavras-chave que estão relacionadas ao que você faz. Gente... Isso pode acontecer. Às vezes ele... E aí tá muito na estrutura do site que a gente falou no podcast de SEO, sobre heading tags. Isso tudo influencia nessa leitura. Tá. Mas e aí? R$300? O que eu faço? Onde eu coloco? Eu colocaria na rede de pesquisa. O que eu acho importante é você levar... Poucas palavras, então menos palavras, mais genéricas, menos genéricas. Como isso? É por clique? É que você está falando? Quando eu coloco R$300, como é que o Google, eu vou pagando cada vez que uma pessoa dá um clique? Isso. E aí ele que... Ou você paga por impressão, que é o CPM, custo por 1.000 impressões. Gente, isso é muito difícil. Eu sei que tá difícil pra vocês entenderem, porque tá difícil pra eu entender. Você paga de duas formas. Ou clicou, você vai pagar o valor do lance que você deu, até o teto do lance. Você tem um lance máximo que você tá disposto. Eu tô disposto a pagar no máximo R$1. Isso não quer dizer que você vai pagar... Por clique? Por clique. Tá. Isso não quer dizer que você vai pagar toda vez R$1. Tá. Ele vai ver como é que tá o leilão e vai botar um valor. Vai variando. Vai variando. Você pode pagar menos. Tá. Mas se naquele momento que estão fazendo a pesquisa e o leilão está acima de R$1, você já não entra na jogada para aparecer. Ele fala, não, ele não quer pagar mais do que R$1, então eu não vou exibir ele. Tá. O lance da palavra é assim... Isso é CPC, clique por clique. Custo por clique. Custo por clique. E o outro é? O outro é o CPM. E você decide isso na hora que você está contratando o serviço? Isso, você configura a ferramenta. Tá. Então o CPM você fala assim... você vai pagar por um custo por 1.000 impressões. Cada vez que eu digito lá um termo, ele imprime o anúncio, aparece no resultado, imprime uma vez. Você tem um valor que você paga por 1.000 dessas impressões. Que não é por clique, é por ter aparecido. Isso. Exatamente. E o que vale mais a pena? Na verdade, eu nem sei se o custo por impressão, por 1.000, tá valendo para rede de pesquisa. Para o display, ele tem. Ele funciona, tá. Mas eu prefiro trabalhar com clique. Porque às vezes você imprime, clica... por exemplo... Tá, mas como é que eu garanto que eu vou aparecer? Como é que eu sei que eu vou botar R$300 pra começar, cara? Vou botar R$300. Ok. Pra aparecer em locução publicitária feminina e mestre de cerimônia. Ok. Tá? E eu vou aparecer quantas vezes? Todas as vezes? Como é que é isso? Então, como é que funciona? Você tem... Vamos fazer uma conta redonda pra ficar mais fácil. Você tem R$100. Tá. Certo? O Google imprime por dia, né? Tem pesquisas no Google para a palavra locução
Tá. são 1.000 pesquisas diárias. E vamos Tá. supor que o seu clique é R$1. Tá. Isso quer dizer que em um mês, se tem 1.000 pesquisas, tem 30.000 pesquisas. Tá. Se você tem R$100 por mês, de 30.000, você só pode aparecer 100 100 vezes. Você pode ter vezes. 100 cliques. Tá. E aí ele vai distribuir. Ele vai distribuir, então, que eu apareça ao longo de um mês 100 vezes. Não, 100 vezes é o que você vai ser clicado. Ai, ele meu tem, ele tem como ele é o dono da plataforma e sabe mais da gente do que a gente mesmo, ele sabe, na média, quantas impressões ele precisa entregar para que você seja clicada 100 vezes. Porque eu ia te perguntar, mas como é que ele tem garantia que ele pode me garantir que eu vou aparecer? Mas como é que ele me garante que eu vou ter clique? Não, então ele tem a proporção. Ele fala assim, a cada Uau. 100 vezes que eu mostro a Rafa, ela vai ter um clique, por exemplo. Então, para você ter 100 cliques, ele vai multiplicar por 100. Por 100. Entendeu? Então você teria... Você teria o quê? 10.000 impressões. Ou seja, eu vou aparecer em um mês 10.000 vezes. Distribuído porque- em 30 dias em para 30 que dias. você tenha 100 cliques. Porque ele sabe que essa é a média para que eu Isso. tenha um clique, né? Entendi. Então talvez eu vá aparecer muitas vezes, mas eu tô botando. Meu investimento é por clique. Ele é Entendi. pequeno, o investimento é pequeno, logo você não... Isso acontece muito. Você começa o cliente, eu fui lá no Google, pesquisei a palavra-chave e o anúncio não aparece. Porque não vai aparecer todas as vezes? Não vai, porque a verba é pequena. Entendi. Entendeu? Agora... O que é uma verba boa? Então, aí vai depender muito das palavras que você está usando, porque é um leilão, então você tem valores que oscilam de palavra para palavra. Uhum. Aí entra a história do índice de qualidade. Tá. Olha como tem variável. A mesma palavra que eu decido, eu sou uma locutora, você é Aham. outro locutor. A gente tem um histórico de sites diferentes. A mesma Aham. palavra que pra mim pode custar o clique R$1, pra você pode ser R$2. Pode. Porque é o nosso histórico que vai dizer isso. Exatamente. É seu histórico, a página que você está construindo, você tem que pensar, né, nessa história do índice de qualidade. Por exemplo, se você vai montar uma campanha e você quer ter um índice bom, eu tenho que criar um grupo de anúncios com locução publicitária e outro grupo de anúncios, por exemplo, de mestre de cerimônias. Uhum. Você vê que são páginas com contextos completamente Totalmente diferentes. Eu não diferentes. posso mandar para o mesmo lugar, porque vai ficar irrelevante, eu vou ter um índice de qualidade baixo. A gente falou, acho que isso também no SEO, se eu não me engano. Então, funciona pro orgânico e funciona pra cá. Eu tenho lá o meu site, rafaferraz.com. Eu não posso direcionar a home do site. Eu tenho que direcionar uma página de mestre de Sim, cerimônias, com um exatamente. trabalho de mestre de cerimônias e outra com trabalho de locução. Senão, ele vai entender que é tudo misturado e Imagina, genérico. a home, ela nada mais é como se fosse um índice do livro. Você tem um resumo de tudo e acesso para várias áreas do site. Isso é uma dica boa, hein, gente? Porque a gente acha que basta pegar lá o seu site e jogar, não. É uma página específica, que realmente vai ter aquele conteúdo para aquela palavra Isso, que você tem um indicou. CTA, o Call to Action, específico para aquelas. Eu quero que ele entre e peça um orçamento. Eu preparo a página para que ele veja rapidamente o que eu faço e eu tenho uma opção de preenchimento para que ele me procure. Ou seja, e até no pago, isso é Sim. importante. Eu tô É, imaginando, porque- tô pagando, o site não precisa estar maravilhoso, não. Precisa sim. Precisa, porque senão você gasta dinheiro à toa. Senão o meu clique vai valer muito mais. Porque no final o CPC, o custo por clique, ele é um termômetro para você ter o custo do lead. O que vale é o custo do lead nesse momento. Lead é o contato, que Isso. significa... Preencher um formulário. ele entrou no site, isso foi convertido, ele Isso. preencheu um formulário, entrou em contato Ele com me você, deu as pediu um informações. orçamento. Enfim. Ele passou os dados dele para Seja pra você mandar um e-book, seja pra eu Isso. mandar um orçamento, enfim. Então, você tem uma maneira lá de otimizar a sua campanha para conversões. Uhum. O que é super importante primeiro é você instalar a tag de conversão. Porque se você não instala uma tag no seu site, o Google não sabe que alguém preencheu um formulário e mandou enviar os dados. Tag de conversão, isso entra em que momento? A gente já falou sobre isso em SEO? Tem Não, a ver não. com SEO? É que assim, tem muita gente que faz campanha no Google Ah. e não monitora o mais importante, na minha opinião, que é a geração do lead. Tá. Como é que o Google faz isso? Ele tem uma área lá no Google Ads que você gera uma tag. O que é uma tag? É um código que a gente pega esse código, instala dentro do site Uhum. e toda vez que você faz um fluxo lá que você preenche o formulário, aperta enviar, essa tag avisa o Google Ads Que converteu. que converteu. Aí ele conta uma conversão lá. Então, vocês estão entendendo uma coisa? Que o nome dessa plataforma que a gente pode anunciar, seja na busca, ou seja lá
no site de alguém, De display, chama Google Ads. E essa plataforma você tem que entender, saber mexer. Não é só assim, vou botar dinheiro e acabou. Porque você tem ferramentas lá dentro para que o Google, para que avise coisas para o Google e para que ele te dê um retorno. Ele te dá um parâmetro. Um parâmetro, para você poder ver o que está funcionando ou não. E a outra, ele usa esse parâmetro que você colocou como tag de conversão para otimizar também. Então, isso quer dizer que não é qualquer pessoa que consegue ir lá no Google Ads sozinha e fazer um investimento? Ou não, ela até consegue. Mas será que ela vai extrair o que tem de melhor? Porque tem muita gente que não usa esses recursos. Por exemplo, comecei a dar aula recentemente. Eu perguntei isso no curso, muita gente não sabia o que era. Eu falei, mas como é que você sabe se está dando certo? Como é que você sabe se está gerando lead ou não? Porque quando você tem essa tag, lá no Google você consegue ver quais palavras estão gerando lead, quais anúncios estão gerando lead, quais cidades estão gerando lead. Mas aí isso é um assunto, se não me engano, do nosso próximo vídeo podcast que a gente fala de métricas e analytics. Exatamente. Ok. Só que a gente está falando disso aqui agora porque isso está dentro do Google Ads. Ou isso, seja, exatamente. Quando você quer ter um link patrocinado, investir dinheiro nisso, você precisa usar essa plataforma do Google Ads e precisa entender disso. Eu falei nisso porque uma das configurações que você usa, que é otimizar para conversão, em vez de tem lá otimizar para CPC, que ele vai botar o custo por clique. Só que eu posso configurar a campanha para otimizar para conversão. E aí o que ele faz? Ele pega seu histórico de conversões, entende quem é o perfil de quem está acessando e tenta mostrar seu anúncio para pessoas parecidas com aquela, que tem mais tendência de conversão. Ou seja, não só quem tem tendência a entrar, clicar e sair. Exatamente. Ou seja, para quem vai provavelmente dessas que estão fazer pesquisando pelo perfil do histórico de conversão que você tem, ele vai tentar achar pessoas iguais. E o custo por clique é menor do que o custo por conversão? É isso? Como é que se chama o por conversão? Tem outro nome? Ele chama de CPA. CPA. É custo por ação. Tá, Então, quando você muda esse formato, você vai falar assim, Google, quero agora que você otimize por conversão. Aí ele mesmo vai sugerir pelo seu story. Vai falar, André, você paga R$1 por clique, né? Tá. Então, a cada 15 cliques você tem uma conversão. Então, eu sugiro que você ponha o CPA para R$15. Uau! Só que daí você já tem uma métrica que é importante, que você já sabe mais ou menos quanto vai custar o lead. Mas a tendência ele acaba baixando, porque como ele potencializa em quem tem mais probabilidade quem pode dar mais retorno de fato, né? Exatamente. Aí ele foca nisso e você começa a baixar esse custo. Então você está querendo dizer o seguinte, não adianta eu ter 100 pessoas entrando no meu site e ninguém me solicitando um orçamento. É muito melhor que 5 pessoas entrem no meu site, dessas 5, as 5 façam alguma ação, ou 4 façam alguma ação. Então... E é importante registrar, né? Porque se você não registra, você não tem a tag, o Google não sabe se tá indo bem. Entendi. Isso é um parâmetro para ele otimizar também. Entendi. Você não consegue usar o CPA, você não consegue usar um monte de recurso. Tá. A gente vai falar... Nossa, mas é difícil. Eu acho que já deu para entender mais ou menos como é que é investir em link patrocinado. Quando a gente tá falando de... Não quero me aprofundar nisso, tá? Porque eu acho que o Google é o mais importante. Mas assim, quando a gente tá falando de Instagram, Facebook, é um pouco mais fácil? Investir, botar o dinheiro ali? Eles trabalham também com CPC, mas lá a forma de usar a ferramenta é um pouco diferente. Porque ele vai por perfil e comportamento dentro da rede. O Google ele já vai na intenção na hora que você está pesquisando. Ele não sabe quem é você. Tá. Ele não tem o nível de informação que o Facebook, o Instagram ou que é o comportamental. LinkedIn. E outra, no Facebook e no LinkedIn você tem um cadastro. Você tem lá, eu tenho minha esposa, eu tenho minhas primas, eu sou filho de não sei quem, eu estudei não sei aonde. Então, olha o nível do histórico que ele tem para entender muito bem o perfil. Entendi. No Google eu tenho uma intenção. Se eu estou logado no Gmail, aí ele tem outros elementos. Tá. Mas eu não acredito que é no mesmo nível de uma rede social. Tá. Agora, assim, qual que eu vou investir? Eu sempre sugiro assim, você tem que ter a rede de pesquisa, né, como um elemento principal, porque de tudo que a gente faz lá,
70%, 80% performa muito melhor na rede de pesquisa, que é o local de intenção. Rede de pesquisa, a gente tá Do falando do Google. Google. Tá. Mas é sempre interessante você abrir também outros canais, porque tem segmentos que performam melhor no Facebook e no Instagram, como moda, saúde. Moda no Instagram, por exemplo. Por exemplo, a gente trabalha muito com a área da saúde. Então, por exemplo, um lead estava custando para um médico que a gente trabalha 60, 70 reais. Então, eu gastava 70 cliques para gerar um lead. Quando a gente foi para o Facebook e a gente colocou junto, o lead foi para 6, 7 reais. Então, o que eu gastava para um, eu gero 10 no outro lugar. E dava retorno. E dava retorno. Aí a gente desligou. O do Google. Desligamos o Google. Deixou no Facebook. Deixamos no Facebook. Entendi. Então, o que eu sugiro é assim, você precisa testar. Não existe um caminho, uma verdade absoluta. Até porque se existisse, eu já tava rico, né? Eu seguiria o manualzinho, ia dar certo para todo mundo. Então, cada mercado reage de um jeito. E até, deixa eu te cortar, mas é o seguinte, você falou de testar. Dentro do Google, quando eu decido que é custo por clique, ou a configuração que eu fiz, no meio do mês, eu posso mudar as minhas configurações? Pode, posso mudar a palavra-chave? Posso mudar tudo? Eu não preciso esperar acabar um mês, virar o outro pra mudar o que eu tô fazendo. Na verdade, esse é o objetivo. Você vai fazer um setup inicial, aí você vai ver como isso está performando, e aí qual é o indicador de performance? A conversão. Qual local está convertendo? Então eu vou tirar aquelas outras cidades porque lá não está dando nada, só converte São Paulo. Então, muito melhor você botar todos os acessos em de pesquisa em São Paulo. E aí vale para um monte de coisa. Qual palavra? Qual dia da semana converte mais? Horário? Porque normalmente não converte muito de madrugada. Aí você pode desligar o período da madrugada. E aí isso faz você economizar mais, de alguma certa forma? Faz seu dinheiro render mais, né? Porque você Entendi. tem 100 reais. Aí o que ele faz? Ele vai imprimir e vai gerar clique de madrugada. Mas clica, gastou, não converteu. Se eu tiro a madrugada, eu apareço em momentos que eu converto mais. Sim. Aí Quanto gera menos opções você dá para o Google, são mais certeiras. Isso. Você vai aparecer menos nesses ambientes em que não está dando resultado. Isso. E vai mais potencializar onde tem mais conversão. Aí o que acontece? Você começa com 100 reais por mês, vamos supor que custa 10 reais o seu lead. Já de cara. Então você vai gerar 10 leads no primeiro mês. A hora que você começa a regular, talvez no segundo mês você gere 15, porque você regulou e tirou tudo aquilo que não estava funcionando. Mas aí você precisa ter os parâmetros ajustados. Então, segura. Você acha que a gente já falou tudo sobre link patrocinado? Tudo não, porque não dá pra falar sobre tudo, mas já deu pra entender? Eu acho que sim. A única coisa que eu acho pra concluir é que é importante testar os canais, tá? Toda vez que você vai fazer, faça uns 2, 3 anúncios, até pra você testar qual que funciona melhor. Calma aí, 2, 3 anúncios que você diz, você tá falando do arquivo em si, não? Da anúncio, palavra exemplo, que você tá usando? por exemplo, eu vou botar lá locução publicitária. Eu posso criar 3 anúncios dentro desta campanha. O Google vai escolher qual que ele entende que é melhor e vai exibir o anúncio. Mas o que se chama de anúncio? O anúncio é o texto. Eu vou ter um título, uma descrição. Tá bom. Indo pro mesmo lugar. Indo pro mesmo lugar. Mas você vai mudar a maneira como você quer que apareça o título. O título vai estar diferente, a descrição vai estar diferente, pra ver o que atrai mais as pessoas. Qual vai converter mais? Tá, entendi. A mesma coisa nas redes sociais. Você faz 3 imagens diferentes, ou faz a mesma imagem, muda o textinho que vai antes. Ou a imagem, ou a stories, ou é vídeo. Isso. Tá. Então é importante fazer isso. Aí é outra coisa. Eu tenho pouco dinheiro, você vai ter que espaçar mais essas otimizações. Você precisa gerar uma massa crítica de dados para poder... deu 10 cliques, já dá para otimizar? Não. Deu uma conversão, dá para otimizar? Não. A amostra é muito pequena. Então tem que gerar umas, 30, 40. Você põe 100 reais, provavelmente vai demorar 3 meses para fazer uma otimização. O dinheiro ele atrapalha nesse sentido, porque você demora mais para avançar e otimizar. Quanto menos você colocar, mais distante fica o sucesso. Né? Mas você diria então, só para a gente poder concluir, qual é o mínimo? Eu sei que é relativo, tá? Sim. Mas você, sua opinião bem pessoal, qual é o mínimo para um pequeno empreendedor que você acha, vale a pena? Senão a gente vai ficar se desgastando. Olha, eu acho que mínimo do mínimo, 500 reais. O ideal é você botar uns 1.000. Uns 1.000 eu acho que já dá pra ter um fazer termômetro. Um movimento. Eu acho que em 2, 3 meses você já começa a sentir uma diferença, sabe? Agora 500 reais também dá, só que vai demorar um pouco mais.
Agora, deve botar Ou seja, o 1.000 por dia. trezentão que eu tô falando aí por mês, amor, esquece, tá? Esquece que não, que pode ser. Mas é mais difícil. O ideal é você ter R$100 por dia, ter uns 3.000, 4.000, já acelera bem. Porque também você tem que pensar o seguinte, se você vai fazer isso com uma agência, se você botar R$300, o número de leads que você vai gerar, você tem que botar na conta o custo. Vamos supor que a agência custa R$1.000, certo? Você gasta 300 de mídia. Se você gera 13 leads, saiu R$100 cada lead, né? Porque você tá bom de matemática, né? Eu tô fazendo conta arredondada. Mas se você bota R$600, você já gerou 26. Certo? Daí você pega os 1.300 e divide por 26. O lead cai na metade. É verdade. Entendeu? Então tem que pensar nisso também. Porque... Na verdade é pensar que você vai investir esse dinheiro e que isso vai te dar um retorno. Ele dá um retorno mais rápido, mas se pro você... teu bolso, até pra você continuar investindo. Exatamente. Mas quanto menos você colocar, mais distante isso fica, né? Porque você tem uma... A não ser que você faça sozinho. Enfim. Mas eu acho importante você ir pensar também no médio prazo. Tá. Assim, vou colocar 2 meses e vou bombar. Não vai. Você vai gerar lead, aí no começo você vai falar, não tá legal, você vai ter que regular a campanha. Mas em 2, 3 meses você já começa a ter uma movimentação. Então, gente, dá pra fazer sozinho? Dá. Mas você entendeu que, assim, sabe assim, o barato sai caro? Exatamente. Sabe aquela coisa que vai demorar um século pra você entender? Então, assim, quando você não entende, é melhor que você se prepare pra pagar alguém que entenda, até você estudar e conseguir fazer isso. Não é? Exatamente. Então, olha, mas a gente vai encerrar, porque a gente sempre fala, não, acho que esse vídeo aqui a gente vai falar menos. Não, tinha coisa pra falar, mas a gente tem que, senão fica cansativo, né? Então, mas dá sempre 40, 50 minutos de vídeo, mas a gente gosta de falar, né? Mas enfim, é o seguinte, a gente encerra então esse vídeo, esse podcast por aqui. E o próximo a gente vai falar sobre Web Analytics, porque tudo se mistura, gente. Não dá pra patrocinar nada sem analisar se você tá fazendo certo. Então a gente vai falar de análise no próximo vídeo, no próximo podcast. Tudo bem? Legal. Combinado. Combinado? Até o próximo vídeo, então. Até o próximo vídeo. Tchau.